Meus amigos, não é mole não, apanhar pro Mirassol é dolorido, né, irmão? Eu sei o que é isso, viu? Eu apanhei esse ano por 1-0. Todo mundo que vai pegar o Mirassol fala, não, pô, é o Mirassol no Maião. Mirassol ganhou de novo, mais uma, 3-2. E nesse momento o Mirassol é o quinto colocado da Série A com 28 pontos. Acredite se quiser. É inacreditável, é surreal, é sobrenatural. Como esse elenco limitadíssimo do Mirassol tem 28 pontos e praticamente carimbou sua permanência na Série A. Ainda restam 3 jogos para o Mirassol nesse primeiro turno. E a tendência é que o Mirassol some pelo menos 2, 3 pontos aí. Chegue na marca de 30, 31 pontos. E só precisa fazer ali no segundo turno. Se a projeção chegar em 45 pontos, só precisaria fazer umas 4 vitórias, 2, 3 empates e já era. Ou seja, tá muito tranquilo o caminho do Mirassol para permanência na Série A. Acho que dando tudo errado pro Mirassol, o Mirassol termina em 16º colocado. Porque tem que se esforçar muito a partir de agora para cair para a Série B. E assim, a consistência de resultado que o Mirassol entrega na Série A é surreal. O Mirassol ele perdeu apenas 2 jogos, o mesmo número de derrotas do Flamengo que é líder da competição, pô. O Flamengo que gastou mais de meio bilhão de reais aí, todo ano tá gastando milhões e milhões e centenas de milhões. O Mirassol tem o mesmo número de derrotas com um elenco limitadíssimo, pô. É bizarro. O Sport empatou contra o Bahia. A gente vai passar pros gols aqui, tá, gente? Do Sport e Bahia. Gols não, né? Vai passar pros gols perdidos. O caminhão de gols perdidos. 3 do Sport e os 3 do Bahia também, pelo menos. 4, 3 do Sport, 2 do Bahia por volta disso. E o Mirassol, a gente vai passar pros gols aqui de Mirassol e Vasco no Maião. O Vasco, situação do Vasco na tabela de classificação. É o 16º com 15 pontos. Tá na berlinda, viu? Detalhe que, beleza, a rodada ainda não terminou. O Santos vai jogar, o Fortaleza vai jogar, o Juventude vai jogar. Óbvio. Mas, quando todo mundo jogar, o Vasco vai ter um jogo a menos ainda para cumprir. Então, assim, o Vasco ainda vai ter margem para, pô, se ganhar o jogo a menos, sair da zona do rebaixamento. Mas, se o Santos ganhar nessa rodada do Juventude, o Santos passa o Vasco, vai a 18 pontos. E é a tendência, né? O Santos é muito melhor do que o Juventude, tem mais elenco, tem mais bola, joga na Vila, tende a ganhar o jogo. Beleza. Aliás, o jogo vai ser no Morumbi, né? O Fortaleza enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, mas é um Corinthians bem desfalcado, tá? Mas bem desfalcado mesmo. Só que aí pro Fortaleza passar o Vasco, teria que vencer do Corinthians na Neoquímica Arena, que eu acho que não é a tendência. Então, o Vasco tende a não despencar muito na tabela. Se perder posição, que tende a perder, é cair para a 17ª colocação e ficar ali na zona do rebaixamento. E muito provavelmente a diferença do Vasco para a zona que hoje não existe, né? A diferença só de saldo de gols. O Vasco vai abrir um gap negativo de 2 pontos para o 16º colocado, que tende a ser o Vitória. O Santos deve ir a 18 se vencer de Juventude. O Vitória cai para 16º, ficando com 17. E aí o Vasco ficaria pelo menos 2 pontos do 16º colocado. Se o Santos ganhar e o Vitória perder para o Palmeiras, né? Porque se o Vitória pontuar contra o Palmeiras, aí o gap, a diferença já vai ser de 3 pontos. O Grêmio perdeu para o Fluminense hoje no Maracanã, 1-0, gol de Everaldo. Everaldo perdeu um pênalti também. E o Grêmio nesse momento está sendo com 20 pontos, está na 14ª colocação e pode perder uma posição para Vitória? Não, não pode perder pelo critério do número de vitórias. Detalhe que o Grêmio vai pegar o meu Sport em crise também, né? São dois times que vêm oscilando bastante na Série A. O Grêmio até venceu do Fortaleza na última terça-feira, mas jogando futebol bem meia boca, bem fraquinho, viu? Então, o Sport pode vencer do Grêmio sim na Arena. Tô falando que vai? Não necessariamente, mas que dá para ganhar, dá. Estatística rápida aqui para vocês, viu? Sei que vocês vão me sacanear, mas o Sport tá 3 jogos sem saber o que é vencer uma partida. Aliás, sem saber o que é perder uma partida. Tá sem saber o que é vencer também. Já são 19 jogos, né? Se o Sport ganhar do Grêmio, vai ficar aquela marca. Pô, estamos a 4 jogos sem saber o que é perder. Se o Sport perder do Grêmio, estamos a 20 jogos sem saber o que é vencer. Então, tudo vai mudar dependendo da vitória ou da derrota do Sport contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Para o Bahia, o resultado, como a gente já trouxe aqui na análise anterior, foi péssimo, óbvio, para o Sport também. O Bahia está sendo na 4ª colocação. Pode perder posição? Pode. Se o Bragantino ganhar nessa rodada, ó, o Bragantino pega o Atlético Mineiro. O Bragantino vai a 30 e passa o Bahia. O Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Bahia e joga nessa rodada. Se vencer, pode passar o Bahia também, pelo saldo de gols, tá? O Botafogo iria a 29 e ultrapassaria o Bahia pelo saldo de gols,
que é de 10 e pode subir para pelo menos 11 se vencer do Cruzeiro, que não é garantia nenhuma. Então, assim, esse resultado pro Bahia foi péssimo por razões óbvias, tá pegando lanterna, já rebaixado pra Série B praticamente. Acho que isso aí já tá sacramentado, decretado por quase que todo o Brasil. A diretoria tem que acreditar, o presidente do Sport também tem que acreditar, os jogadores, mas até eles mesmos têm consciência que, pô, agora é pro milagre, é tentar tirar o Sport do limbo da humilhação, assim, é tirar o Sport da humilhação. O Sport vai terminar a Série A rebaixado, mas pelo menos termine de forma minimamente digna, né, a competição. Enfim, aguardar. E como eu já falei, todos os times do G7 ganharam do Sport, menos o Bahia. Detalhe que o Flamengo não jogou ainda contra o Sport, mas quase todos ganharam por um gol de diferença aí na reta final do segundo tempo. Então também não é fácil ganhar do Sport, não. Pelo menos assim, nunca foi tão fácil, né? Você ganha, mas vai ter que batalhar um pouco. Normal, né? Eu tô rindo porque é rindo de desespero mesmo, tá? E o Sport, ultimamente, no recorde dos últimos 3 jogos, é um time que é difícil de ser batido. O cara fala essa aspas, aí a galera vem sacaneando, mas é a realidade, pô. Nos últimos 3 jogos, o Sport não perdeu nenhum. E jogou um futebol que, se você analisar os últimos 3 resultados do Sport pelo desempenho e tal, e espelho o desempenho no resultado, o Sport merecia ali pelo menos 5 pontos. Mínimo, mínimo. Poderia ser até mais. Poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser 9 também. Não seria nenhuma loucura se o Sport ganhasse esses 3 jogos. Você olha para trás, olha o que cada uma das equipes criou contra o Sport, olha o que o Sport criou, e o Sport poderia ter 9 pontos. Não seria nenhuma loucura de outro mundo. Mas enfim, aguardemos aí as próximas rodadas do Sport na Série A. Eu espero que o meu Sport melhore. Régua passada na tabela da Série A e o panorama geral. Vamos passar agora para os gols de Sport e Bahia e análise geral da partida e os gols de Vasco e Mirassol também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, é o seguinte, vamos começar aqui com os melhores momentos, tá? Jogada do Bahia sendo construída pela direita. Essa foi a atuada de boa parte da partida. O Bahia sempre investindo nas jogadas pela direita, com Ademir, com Everton Ribeiro se associando ali com ele. E o Sport, na maioria das vezes, não fazia bem o papel da recomposição. Por quê? Barleta não estava recompondo muito bem. Atencio também não estava conseguindo recompor muito bem na marcação. E aí, sempre Cariús ficava no mano a mano contra Ademir, que não poderia acontecer muito isso. Porque Ademir é mais rápido do que Cariús e tem habilidade suficiente para ultrapassar, de passar por cima dele. Isso aconteceu em algumas oportunidades. Por isso que o Bahia levou perigo pelo lado direito do campo. E ó, jogada começa sendo construída por Caio Alexandre, vem o passe para Ademir, ele cruza na grande área e aqui é o primeiro gol perdido do Bahia. Não é uma chance claríssima de gol, porque não é uma chance cara a cara, né? Mas foi um gol perdido do Bahia. O William José finalizou a bola para fora. Que, por sinal, foram apenas 3 finalizações na barra em todo o jogo. 2 do Bahia, 1 do Sport. E não foi por falta de oportunidade. Foi por falta de eficiência. Os jogadores do Bahia e do Sport estavam finalizando muito mal. O Sport, se você pegar a origem dessa jogada aqui, o Sport rouba da bola desde o campo de defesa. A bola sai da lateral esquerda, chega em Gabriel Vasconcelos, passa pela zaga, vai para Matheus Alexandre, ele solta o passe para Rivera, Rivera passa para Zé Lucas solta em Mateuzinho e Mateuzinho acha o passe para Derek Lacerda. Cara a cara basicamente ali com o Ronaldo finalizar a bola no canto. Tava meio que imprensado ali também por David Duarte. Ele finaliza e Ronaldo faz uma grande defesa. Isso foi uma belíssima jogada do Sport trabalhada de pé em pé. O Sport tá evoluindo, cara, no futebol agora. Isso tem que se concretizar nos resultados, né? Que até agora não apareceu. E aí o Bahia dá a resposta mais uma vez. Aqui agora no erro de Rivera, né? No erro de domínio de passe. Rivera erra aqui o domínio e tal. Iago Borduz consegue antecipar e consegue carregar a bola em velocidade. E ele no mano a mano com o Thierry aqui, ó. Tinha o William José passando pela esquerda que ele poderia tocar. Ele poderia dar mais um corte aqui para dentro que Rafael Thierry não ia conseguir chegar e finalizar com mais qualidade. E Borduz finalizou de forma ridícula. Pro lado do Bahia, o Bahia escalou a equipe com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba, Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Borduz e William José. Eu até falei aqui na live pré-jogo, pô, eu gostei da escalação.
Só que eu não sabia que Iago Borducha ia jogar de ponta. Eu pensei que ele ia jogar de lateral esquerdo. E Juba mais avançado como ponta. Seria a estratégia mais correta a se fazer. Por quê? Porque Juba tem um poder de finalização de decisão muito maior do que Borducha. De passe, de finalização e de drible. Tecnicamente ele é muito melhor do que Borducha. Então eu não consegui entender essa escolha de Rogério Ceni para o jogo de hoje. Detalhe sobre Juba, né? Na maior parte do primeiro tempo, e todo o primeiro tempo na verdade, Juba fechava muito aqui o corredor central para jogar como uma espécie de segundo volante. E Mateuzinho, meia do Sport, meia ponta, né? Tava sempre colado nele. Mateuzinho não deixava Juba respirar. Por isso que o Juba não fez nada na esmagadora maior parte do tempo, tá? Bom, voltando aqui agora para a escalação do Bahia, para mim foi um erro crasso de Rogério Ceni. Escalou mal a equipe porque, pô, tu poderia colocar Kaique, tu poderia colocar Lúcio, tu poderia colocar Juba de ponta. Tu colocou o pior jogador possível, pô, que era Iago Borducha. Pior do que ele, só se tu colocasse, sei lá, Rezende, que não faz sentido nenhum, sei lá, Gabriel Xavier, Marcos Felipe, porra, pelo amor de Deus, pô. Aí foi uma decisão equivocadíssima de Rogério Ceni. Bom, continuando aqui. O Bahia com mais volume, com mais finalizações e chegando mais do que o Sport. Fato, o Bahia jogou na média do que foi o jogo. O Bahia jogou mais do que o Sport. E normal, porra, tu vai sofrer contra o Bahia mesmo. Por quê? Porque tem um elenco muito melhor. Por quê? Porque é o quarto colocado. Por quê? Porque é um modelo de jogo do Group City. De imposição com a posse de bola. Então, e o Sport, porra, no ostracismo, não sabe que é vencer um jogo há 500 dias, tal, não sei o que, na lanterna. Então é difícil, meu amigo, tu fazer um grande jogo contra o Bahia. É natural que tu sofra também. Mas tu tem que ter investidas em transição. E o Sport estava muito mal nas transições na maioria das vezes. Com passes muito lateralizados ao invés de verticalizar mais esses passes. Mas enfim. Ó, o Bahia chegou mais uma vez agora com passe por dentro, que o Alexandre já domina driblando e finaliza a bola raspando a trave. Uma chance, de certo modo, perigosa do Bahia, mas não era aquela chance cristalina cara a cara. Não chega a se computar uma chance clara de gol. Mas você vendo, o Bahia com um pouco mais de volume. Só que quando o Sport chega desse jeitinho aqui, ó. Matheus Alexandre cruza, a bola chega para Mateuzinho, ele dá o passe para Barleta, um sem querer querendo, e Barleta na pequena área, cara a cara com o goleiro, mais uma chance clara de gol. Barleta perde o gol cara a cara, pô. Esse é o ponto. O Bahia chegava mais, só que o Sport chegava com mais perigo, com chances mais claras de gols, aquela mais cristalina. E ó, numa das poucas chegadas de Juba, ele entorta Pedro Augusto e finaliza mais um chute no meio. Gabriel Vasconcelos fez uma defesa tranquila, segura, sem muito estresse. E ó, jogada aqui do Bahia, tentativa de construção, o Sport recupera a posse e Zé Lucas dá o passe para Léo Pereira. E aqui, ó, meu amigo, mais uma chance clara de gol cara a cara. E ele finaliza a bola para fora, velho. Ó, olha isso aqui, meu amigo. Meu Deus do céu. O gol tá aberto, ó. Eu até pensei que ele ia chutar aqui no canto direito. Aí, beleza, se vai chutar na esquerda, não precisa colocar a bola no ângulo, não, pô. Só é chutar no canto. Não precisa colocar, imprimir muita altura na bola. Não precisa colocar a bola muito no alto. É só no canto, só é deslocar. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. E aí ele perde mais um gol cara a cara. Como a gente trouxe aqui pra vocês. 3 chances claríssimas do Sport. 3 gols perdidos, pô. Infelizmente é por essas e outras que o Sport é o lanterna da Série A. Perde muitos gols. Tá sendo muito competitivo com o Daniel Paulista, mas perde um caminhão de gols, pô. Infelizmente. Bom, lançamento de Matheusinho agora na cobrança de escanteio. Tem a casquinha ali, acho que é. Não sei de quem foi exatamente, cara. Mas enfim, a bola sobra para Igor Cariús. E esse é o detalhe. Cariús quase na pequena área foi tocar a bola pro lado. Que de certo modo não foi um grande erro. Mas se ele tivesse confiante na boa fase, ele chutaria a bola em gol e seria gol. Se fosse o Cariús do ano passado, era gol do Sport 1-0 na reta final do segundo tempo. Mais um gol desperdiçado. Caulino, nessa jogada de transição, ele dá o passe aqui para Lúcio Rodrigues, que finaliza muito mal a bola para fora. E fica mais ou menos por aí. Por isso que a gente falou, cara, o Sport fez um péssimo jogo? Não. Fez um grande jogo? Diante da limitação de grupo, nem dá para falar que foi um grande jogo, mas foi um jogo digno, decente, ok. Era um jogo que o Sport poderia vencer. Normal, não era nenhum absurdo se o Sport vencer esse jogo de hoje. Poderia perder também, lógico. Mas é um time muito mais tenso, muito mais bem escalado, que o treinador na maioria das vezes mexe bem, mas aplicado taticamente. E agora, Léo Pereira perde gol cara a cara, Barleta perde outro, Derek perde outro, Karius perde outro. Aí, meu patrão, não tem treinador, não tem Guardiola que dê jeito nisso aí também não, tá? Aí é paciência. Mas enfim, é igual passada nisso. Agora vamos finalizar aqui rapidez para Mirassol e Vasco lá no Maião. Primeiro gol de Edson Negueba, que o goleiro do Vasco falhou, inclusive, né? Ó, ele pega e finaliza de fora da grande área e é meio que um piruzaço do goleiro do Vasco.
O Vasco ainda assim toma o 2-0 no erro de saída de jogo. Edson Carioca arrasta em transição. Negueba, Edson Carioca, Lucas Ramon. Esse time é o quinto colocado da Série A. Vamos lá. Edson Carioca arrastando aqui a jogada de transição. Acha um passe aqui para Gabriel, que devolve para Chico da Costa fazer o 2-0. Chico da Costa no Cerro Portenho. Estatística aqui rápida, tá? Chico da Costa no Cerro Portenho. Em 20 jogos em 2025, teve 2 gols com a camisa do Cerro Portenho. No Mirassol, em dois jogos, ele já tinha 3 gols. Como é que você explica isso, irmão? Não, mas é o planejamento. Vambora. É meio bizarro, cara. Futebol, irmão. A galera, às vezes, aqui no canal, principalmente, os inscritos, né? A rapaziada que acompanha aqui as lives e tal e debate comigo. Não, planejamento, meu amigo. É o planejamento. O Vasco consegue diminuir e empatar, velho, com o Pumita Rodrigues numa cobrança de falta, ó, num cruzamento muito bem executado, ele de cabeça igual uma flecha, o arco e flecha, faz o 2-1 e empata ainda com o Verratti, né, velho? Verratti aqui no bate e rebate na grande área, ele pega a sobra, finaliza e faz 2-2. E Verratti depois desse gol, ele chama a torcida no Vasco, né? Bora, bora. Acho que torcida não. Chama os jogadores. Bora, bora buscar a virada. Bora buscar a virada. É o Mirassol no Maião, irmão. Não perdeu nenhum jogo ainda. E o Mirassol consegue fazer o 3-2 no cruzamento da direita. A bola passa por toda a grande área e chega aqui na ponta esquerda. Acho que foi José Aldo que fez o terceiro gol do Mirassol. 3-2 Mirassol no Maião. Durma com a bronca dessa. É, meu amigo, não é mole não, não é fácil não, irmão. Pra tu explicar o futebol, às vezes, tu não chega a uma conclusão tão óbvia assim, não. Ah, é isso exatamente. Tamo junto, rapaziada. Esse é um debate um pouco mais longo pra depois que a gente já trouxe aqui em algumas lives. Parabéns a Rafael Guanais, trabalho surreal no Mirassol. E é isso, estamos de volta mais tarde em vídeo. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu, gente.